Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez, bem-vindo. Tem bastante gente aqui que é a primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já veio outras vezes, sintam-se acolhidos. A gente vai começar nosso primeiro horário. A gente faz 3 horários diferentes, né, para poder acomodar todo mundo. Então a gente vai iniciar o nosso primeiro horário com a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Quem quiser cantar a oração vai estar aqui na tela com vocês, tá bom? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Bom, hoje é a nossa primeira palestra do ano, hoje, com o tema Jesus Consola, acho que bem propício para esse nosso início de ano, começando um novo ciclo, né, uma nova etapa na vida de cada um de nós. E a gente sempre fala que todo mundo que vem até uma casa espírita, 99% das pessoas vem por alguma necessidade. No nosso caso, seja por conta do animalzinho, ou seja por conta do próprio tutor. São raros os casos das pessoas que vêm para querer conhecer o espiritismo, porque gostam do espiritismo, vêm por alguma necessidade. E toda casa espírita tem os seus princípios cristãos, e obviamente que Jesus se faz presente também numa casa espírita, porque é uma casa de Deus, é uma casa de orações. E toda vez que a gente vem num ambiente como esse, a gente vem buscando uma consolação, um auxílio, um amparo, seja para nós humanos, seja para os nossos irmãozinhos animais. Então, eu tenho um trecho muito específico do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu separei para a gente refletir aqui hoje, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Mas antes disso, essa frase que está lá no Evangelho de Mateus, acho que serve para todos nós refletirmos. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem disse isso foi Jesus. Não fui eu, não foi nenhum dos nossos companheiros aqui. E quando Jesus disse isso, amar ao próximo como a ti mesmo, ele fez alguma observação embaixo? Esse ou aquele não, esse sim, aquele não. Ele simplesmente disse, amarás ao teu próximo. E quem é o nosso próximo? Todos. Todos que estão conosco. Humanos e animais. Os nossos animaizinhos, nossos companheirinhos, nossos filhos. Eu sempre já falei aqui outras vezes, eu chamo meus animais de filhos. Não tenho filhos humanos, então é natural que nós chamemos, todos nós aqui que gostamos dos nossos animaizinhos, chamemos os nossos animaizinhos de nossos filhos. E são nossos próximos. E todos que vêm aqui a uma casa espírita relacionada aos animais, obviamente que amam seus animais incondicionalmente. Só que eu tenho certeza que todos aqui conhecem pessoas que não gostam tanto assim de animais. E qual é o nosso dever? Impor a nossa opinião para as pessoas? De forma alguma. Mas o nosso exemplo muitas vezes muda o comportamento das pessoas. Principalmente quando as pessoas sabem que somos espíritas, que somos cristãos, puxa, olha, aquela pessoa ali faz pelo outro aquilo que Jesus realmente recomenda. Então, como diz a oração de São Francisco, todos nós, todos, somos ou podemos ser instrumentos da paz de Deus. E começando por amar ao nosso próximo. E quando a gente fala o próximo, de novo, todos, não só os nossos cãezinhos e gatinhos. Eu fiz a palestra no outro mês falando um pouquinho sobre isso. Quem tiver curiosidade também, só assistir lá a nossa palestra que a gente fez. Todos os nossos irmãos animais
merecem o nosso carinho, o nosso respeito, porque todos são filhos de Deus. E aí, para adentrar realmente ao capítulo do Evangelho que eu citei, Jesus, o nosso grande guia e modelo, o nosso governador do nosso planeta, ele é o grande médico das almas. E quem é que precisa de cuidados? Quem é que precisa de um médico? Os doentes. E todos nós, em algum momento, somos doentes da alma. Nós, humanos, nossos animaizinhos também. Então Jesus diz que eu venho trazer a vocês o remédio que deve curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são meus filhos prediletos. Então todos nós que estamos aqui, e eu me incluo também, porque eu também tenho animais. Recentemente a gente perdeu uma gatinha que iria fazer parte da nossa família. Eu também sou um necessitado. Eu também sou alguém que precisa do remédio de Jesus. E todos nós que viemos aqui hoje somos necessitados. E todos nós somos os preferidos de Jesus. Que a gente tenha essa consciência de que todas as dificuldades das quais a gente enfrenta, a gente tenha Jesus como nosso grande guia e modelo. Aquele que vai consolar o nosso coração. Aquele que vai trazer para nós aquilo que a gente precisa. O remédio para a nossa alma. Em algum momento a gente precisa dessa ajuda. Talvez nesse momento esteja bem. Mas durante todo o ano passado, ninguém passou por nenhum problema. Ninguém teve nenhuma dificuldade. Foi um ano 100% livre de problemas? Acredito que não. E esse ano que está começando agora vai ser a mesma coisa. Também enfrentaremos problemas, também teremos as nossas dificuldades, mas quando nós temos Jesus no nosso coração e principalmente guiando os nossos passos, a gente enfrenta esses problemas da melhor forma possível, com a alma tranquila, com o espírito leve. E é isso que a gente vem buscar numa casa espírita. Essa força, esse fortalecimento, essa energia que a gente precisa para todo o nosso ano. Então, todos nós que estamos aqui hoje, que a gente tenha um ano abençoado e que hoje seja, digamos, a tomada que a gente está ligando para recarregar as nossas baterias, as nossas energias. É isso que a gente precisa. Então, Jesus é o nosso grande consolador nas horas em que mais precisamos. Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Todo mundo que faz evangelho no lar, aliás, quem não faz, recomendo, né, pelo menos uma vez por semana fazer evangelho no lar, a gente leva essa consolação de Jesus para a nossa casa, que é algo totalmente necessário, algo muito importante para a gente harmonizar a nossa casa, os nossos familiares, os nossos animaizinhos. Mas quando a gente vem aqui à casa espírita, que tem todo um preparo espiritual para isso, que foi preparada pelos amigos espirituais para todos nós, a gente recebe esse alívio e esse consolo, porque todos estamos sobrecarregados das lutas do dia a dia. E Jesus nos deixa essa recomendação. Vinde a todos que estão carregados, que estão sobrecarregados, que precisam dessa consolação. Então é isso que a gente está recebendo aqui hoje. A partir do momento que vocês já se predispuseram a vir nessa casa, vocês já começaram a receber esses tratamentos. A partir do momento que vocês puseram o pé na porta do centro, para dentro, começaram a receber os tratamentos. Aqui, durante a palestra que a gente faz, estamos recebendo os tratamentos. Para quem for passar pela entrevista, pelo atendimento fraterno, vai receber uma outra carga de energia. E depois, para quem for passar no passe, a mesma coisa. Aí finaliza o tratamento que todos nós começamos a receber a partir do momento que adentramos a casa. Ou antes disso, a partir do momento que a gente começou a ter a ideia, puxa, hoje eu vou lá no centro espírita, hoje tem o trabalho dos animais, eu vou levar meu animalzinho lá. Ele está bem, mas só para receber o passo, não importa. Ou está mais doentinho, puxa, preciso de uma energia a mais para ele. E é isso que Jesus está fazendo aqui conosco hoje. Jesus está presente no coração de cada um de nós e se faz presente em todos os ambientes onde se fala o nome dele. Independente de religião, seja uma casa espírita, uma igreja católica, um templo evangélico, não importa. Jesus está presente em todos os lugares, porque ele vem nos consolar. Ele vem aliviar os nossos sofrimentos. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor e invocai do fundo do coração, e ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir,
e vos dizer estas boas palavras. Aqui estou, venho até vós, porque me chamastes. Sempre que tivermos essa necessidade, que a gente peça a ajuda de Jesus. Ah, mas eu não sou digno. Até mesmo aqueles que hoje caminham muitas vezes por uma trilha que não seja a mais adequada, também são dignos de receber o auxílio de Jesus, desde que a gente eleve o nosso pensamento a Ele. Então, Ele nos recomenda isso, Ele nos dá essa instrução para que todos nós façamos a nossa parte, que a gente eleve o nosso pensamento e receber essa ajuda tão necessária. Deus consola os humildes, dá força aos aflitos que a suplicam. O seu poder cobre a terra em toda parte, ao lado de uma lágrima, colocou um bálsamo que consola. Tenho certeza que todos aqui já choraram em algum momento por um animalzinho que morreu, ou que partiu para o plano espiritual. E nesse momento, o que a gente faz? Chora. Não é vergonha nenhuma chorar. Só que toda vez que a gente chora, a gente recebe essa consolação de Jesus. Toda vez que a gente coloca para fora aquilo que está nos incomodando, que aquele momento é um momento difícil e que cada um sabe onde dói, cada um sabe onde o calo aperta, a gente recebe essa consolação de Jesus. Nunca duvidem disso. Nunca duvidem desse bálsamo que Jesus nos dá. E que dá também aos nossos animaizinhos no momento crucial ali da sua partida. Eles também são muito amparados. Também nunca duvidem disso. Porque eles também são necessitados. Eles também estão passando por um momento de dificuldade. Eles não têm esse discernimento ainda que nós temos de pedir ajuda. E cabe a cada um de nós fazer isso. Mas fazer com o coração leve. Pedir a ajuda de Jesus para esses momentos. Eu sei que é muito difícil e aí até tema para uma outra palestra. Mas que a gente tenha o desapego necessário para entender que se o nosso animalzinho tiver que partir, que ele vá. Que será recebido com muito amor e carinho pelos nossos amigos espirituais. Serão tratados e cuidados da mesma forma que foram tratados aqui por cada um de nós. Porque Jesus está no comando de tudo. Jesus ampara a todos os seus filhos, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados das nossas vidas, inclusive na vidinha deles, dos nossos irmãozinhos menores. Para a gente finalizar, a gente viu aí esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um livro muito interessante chamado Vivendo o Evangelho, que é do Espírito André Luiz, escrito pelo Antônio Baduí Filho. Cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem correspondente. Eu gosto muito de usar esse livro quando eu faço o Evangelho no lar. E sobre esses dois trechos, esses trechos que a gente viu aqui, tem essa mensagem aqui que chama O que Interessa. A mensagem é um pouquinho longa, mas eu separei só 3 trechinhos para a gente. Observa a tua tristeza, padeces a amargura, mas ainda assim faça a alegria de alguém. Puxa, mas eu estou triste, eu vou fazer a alegria de alguém? A gente pode também. A gente percebe muito isso aqui no nosso trabalho. Pessoas que já passaram por momentos mais difíceis, e muitas vezes essas pessoas são os instrumentos da paz de Deus, consolando outros tutores que aqui vêm. Não necessariamente precisa ser um de nós aqui, trabalhadores da casa. Muitas vezes a gente percebe isso aqui entre os próprios frequentadores. Essas pessoas passam a sua experiência, passam aquilo que já enfrentaram para outros tutores. E a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Todos nós podemos. Choras a própria dor. Estás infeliz e ainda assim enxuga a lágrima alheia. Muitas vezes a dor do outro é muito maior que a nossa. Muitas vezes a dor do outro vai fazer com que a gente se console, com que a gente acalme o nosso espírito. Puxa, tem gente passando por um momento muito pior que o meu. Então eu posso enxugar uma lágrima de alguém. Por que não? Vive sozinho, sofre o desamparo e ainda assim alivia a solidão do outro. A gente ouve muitas vezes quem pede um animalzinho. Puxa, não quero mais animal na minha casa, é muito sofrimento, isso e aquilo. Só que compensa a gente ficar, entre aspas, sozinho, sabendo que tem muitos animaizinhos que precisam do nosso carinho, do nosso amor.
principalmente para quem gosta de animais e tem isso dentro de si, por que não compartilhar isso? Por que não dar um abrigo para um outro animal? Não é substituir aquele que foi. Não é isso, não é essa a ideia. Não é isso que vai acontecer. Mas destinar aquele amor que nós destinamos para aquele que partiu para um outro que precisa. Preferencialmente, adotado. Porque tem muitos precisando de um novo lar. Então, por que não aliviar a nossa solidão com um outro coraçãozinho ali na nossa casa? Para finalizar, não permitas que tuas dificuldades te impeçam o gesto de fraternidade. Conheces o Evangelho, já sabes o que realmente te interessa, que é o devotamento ao próximo. Então, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por dores, mas todos nós podemos ser instrumentos da paz de Deus, como diz a oração de São Francisco. Então, essa era a mensagem pelo primeiro trabalho do ano aqui na casa, a mensagem do trabalho de hoje. Quero que todos vocês tenham um excelente ano, um excelente início de ano. Espero vê-los mais vezes aqui, na medida do possível, e que Jesus esteja sempre presente no coração e nos lares de cada um de vocês.